Eu estou em Israel, no Kibbutz Nachshon. Aqui começou a minha vontade, o meu interesse, a minha participação na vida dos Bnei Anusim, que são os filhos dos forçados. Eu estou aqui na casa de Jaime Fuchsbach. Foi ele quem me introduziu nesse tema. Eu escutei uma conversa dele com um membro da comunidade Bnei Anusim do Rio de Janeiro, que chorava ao telefone dizendo que havia sido maltratado por uma instituição judaica no Rio de Janeiro. Aquilo me comoveu profundamente e eu comecei então a me interessar por esse tema. Já conseguimos introduzir a Pneior dentro da Federação Israelita. Pneior é uma sinagoga em Petrópolis, hoje comandada por uma mulher Bnei Anusim. Ela se chama Elisa e é uma mulher sensacional. Hoje nós começamos uma vasta gama de entrevistas em Israel com pessoas ligadas ao tema Bnei Anusim, com rabinos que entendem profundamente do tema, com pessoas que vieram do Brasil, que são Bnei Anusim e estão radicadas em Israel, já tendo conseguido a sua condição de judeus, e nós vamos levar para você aí no Brasil uma matéria muito interessante que vai esclarecer uma série de dúvidas. Quando é que eu comecei a entender que nós não éramos um povo monolítico? Quando eu li sobre os casaros e eu comparei a cor da minha pele, branco, de olhos azuis, cabelo quase louro, com aqueles judeus que nascem no Oriente Médio, que são principalmente cor de azeitona. Daí para frente eu comecei a entender que a nossa comunidade judaica mundial, ela é multifacetada. Nós temos brancos, temos negros, temos azeitonas, temos gente de todas as colorações de pele, mas somos um povo só. Venham comigo e embarquem nessa história dos filhos dos forçados e você certamente vai ter uma noção exata do que é o mundo judeu multifacetado. Assim como a nossa mão tem 5 dedos, o povo judeu tem uma série de conotações que muitas vezes você, por preconceito, por ignorância, por não saber, não conhece e discrimina. Venha conosco. Ô Jaime, me conta o que é que nós no Brasil podemos fazer a favor dos Bnei Anusim? Como nós podemos trabalhar para que eles efetivamente sejam absorvidos pela comunidade judaica brasileira e qual é o caminho que, na tua opinião, eles precisam percorrer para voltarem ao judaísmo? Eu acho que a primeira coisa é que cada um da comunidade judaica, líderes comunitários e também não líderes comunitários, eles têm que tirar o preconceito. Eu acho que existe no Brasil uma coisa muito forte, a questão do preconceito do Bnei Anusim. O preconceito ele vem principalmente na questão que do Bnei Anusim está camuflado o messianismo, a crença em Jesus. E as pessoas têm que entender algo muito importante sobre isso, muito importante sobre isso. O processo de Bnei Anusim no retorno é esse. Ele nasceu cristão, ele tem uma cultura cristã, e ele descobre, nesse determinado momento da sua vida, a sua herança judaica, a sua antecedência judaica. O primeiro passo que acontece com a maioria de Bnei Anusim é largar o catolicismo, o evangélico, mas ainda ficam pegados à temática de Jesus. A outra etapa é o desgarramento, na verdade, o desligamento do conceito de Jesus como Messias e volta total, retorno total ao judaísmo. Então a comunidade tem um preconceito muito grande sobre isso, tem um medo muito grande. E eu entendo isso, eu realmente entendo esse medo. Tá? O que temos que fazer, cada um de nós, principalmente as instituições judaicas, é facilitar ao retorno dessas comunidades à vida judaica. Não é questão de converter, ninguém está falando agora de converter, que é uma questão muito, muito problemática. É muito mais facilitar, instrumentar essas pessoas, abrir espaço para essas pessoas ser parte, voltar ao judaísmo. E isso é uma função, é algo que todos nós podemos fazer. Convidar, por exemplo, coisas muito simples, convidar essas comunidades a participar das Mahanot, movimentos juvenis, por exemplo. Tá? Convidar essas comunidades a participar das festividades judaicas, como Yom Ha'atzmaut, Independência de Israel, o Dia do Holocausto. Tá? Fazer, na verdade, incluir essas pessoas como parte do nosso povo e não afastá-lo cada vez mais. Nós necessitamos muito mais de organizar o judaísmo dentro do nosso seio comunitário do que afastar o nosso judaísmo dentro do nosso seio comunitário. E eu acho que isso é uma função muito importante. E outra coisa que tem que entender, não dá mais apagar o sol com a peneira
no Brasil sobre a questão de Bnei Anussim. São dezenas de comunidades. Hoje temos mapeado por volta de 36 ou mais comunidades organizadas, de comunidades organizadas em todo o Brasil. É verdade que existem comunidades de Bnei Anussim com mais adeptos do que as federações israelitas e seu contexto em determinadas cidades do Brasil? Com certeza, principalmente no Nordeste, inclusive no Sul do Brasil, inclusive em cidades que não existe comunidade judaica, como em Campo Grande, como em Ponta Grossa. Não existe comunidade judaica. Inclusive, eu conheço histórias incríveis dessas comunidades de Bnei Anussim, muitas vezes com ativismo antissemita na cidade, inclusive com ativismo antinazista na cidade contra o judeu, contra o Estado de Israel. Eles que encaram e respondem por todos nós. Ô Jaime, qual é o cuidado que o Bnei Anussim ou Ben Anus precisa ter, individualmente e coletivamente, com aqueles que fingem que são muito legais, são bonzinhos, que querem fazer tudo de bom para eles e acabam enganando a eles, cobrando para convertê-los e não resolvendo o problema que eles têm? Olha, eu acho que tem assim esse é um tema muito amplo. Existe uma questão seguinte: não existe no Brasil hoje nenhuma instituição judaica, ortodoxa, não ortodoxa, que são reconhecidas em Israel como conversão. A única conversão em Israel é em Israel, com o Harabanut Arashi. Ponto. Então, as pessoas que têm a ilusão que vão converter as pessoas que estão querendo se converter com a ideia de usar a lei do retorno ou vir fazer aliá para Israel, esquece. Isso vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Vai demorar um tempo. O momento agora não é esse. O momento agora não é esse. Se querem converter as pessoas, e deve converter as pessoas, e acontece isso, o movimento conservativo faz isso, o movimento reformista faz isso, e outras comunidades do movimento ortodoxo fazem isso, mas é para viver dentro do seio da comunidade judaica do Brasil. Ou seja, aquele que converte um Ben Anus deve avisar a ele que aquela conversão no Brasil não serve para aliar, é isso? Exatamente. A possibilidade que as instituições judaicas existentes hoje, das correntes judaicas existentes hoje, ajudar no processo de conversão, para essas pessoas se integrarem na vida comunitária e ser parte integral do judaísmo comunitário, isso é muito, muito importante. Mas o que é mais importante ainda, que as pessoas nunca devem esquecer isso, o foco da questão de Bnei Anussim, e a coisa que eu mais falo constantemente, não é o Bnei Anus, é seus filhos. O foco mais importante, isso tem que colocar na cabeça da comunidade judaica, na liderança judaica. O que vamos investir nas comunidades de Bnei Anussim não é somente nos Bnei Anussim, é nos seus filhos, porque os seus filhos já são criados como judeus. E tem que perceber isso. E essa é a percepção mais importante. Os filhos não têm já a herança católica. Eles não passaram pelo processo do messianismo. Eles já foram criados como judeus. Jaime, outra pergunta para finalizar. O que é que você diria como conselho? Dizem que conselho, se fosse bom, a gente vendia e ficava rico, mas eu sei que você pode dar um bom conselho. Qual seria o conselho que você daria aos Bnei Anussim em termos de comportamento deles? O que é que você pretende que eles façam para que eles tenham uma vida melhor? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, porque os Bnei Anussim, ele tem uma atitude muito de defesa e de medo, principalmente quando ele bate frente à comunidade. E geralmente o que acontece com a experiência de Bnei Anussim com a comunidade judaica é porta na cara. Eu vou falar uma coisa, e eu acho que chegou o momento de Bnei Anussim enfrentar isso, não deixar mais isso. Não ter se a porta bate na cara, vai e se organiza como comunidade. No Brasil existe separação entre Estado e religião. Se as comunidades judaicas não querem aceitar os Bnei Anussim, que se organizem e comecem a viver como judeu. E tem muita gente que vai ajudar vocês como comunidade, independente das comunidades judaicas, infelizmente. E o que vai acontecer? Vai demorar um processo, talvez de 10, de 20 anos. Os seus filhos vão ser totalmente judeus. E eles vão ser parte, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, vão ser parte do judaísmo brasileiro. Quem quer ser judeu se não é judeu, com tantas perseguições, com tanto antissemitismo? A gente está vendo agora na América e na Europa, tanto a perseguição ao nosso povo. Então, quando uma pessoa traz um sentimento que é visível, sentido, não dá para passar despercebido. Agora, como é que foi essa volta
da família ao judaísmo? As famílias vêm geralmente com grupos, ou as pessoas vêm sozinhas. Então eu acho que desde pequeno toda a minha família já sabia, mas não tinha força. Não tinha força. Morávamos do lado da sinagoga. Então era normal ir para a sinagoga. Eu, desde pequeno, já sabia o que eu queria. Mas, poxa, você está na Amazônia, você está em uma comunidade tradicional, pequena, com seus costumes. Então, quando você dizia que queria ser rabino, no meio dos teus amigos de Mahané, no meio dos teus amigos da Shnoga, como a gente falava, o pessoal ria da tua cara, você nunca vai conseguir. Então a gente precisa sair. E eu fiz isso, saí de Manaus, sempre deixei a porta aberta, amo Manaus, gosto de divulgar a minha comunidade, com a história dela, e tem um pouquinho da história do Ben Menachem, porque a gente tem um Sefer Torah que saiu da Espanha, na Inquisição, veio para o Marrocos, e do Marrocos chegou em Manaus. Então todo mundo conhece, quem conhece um pouquinho a história de Manaus sabe lá que até hoje tem um livro de 500 anos. Agora, houve um retorno de pessoas da tua família do cristianismo para o judaísmo de volta? Não. Eles nunca foram cristãos, né? Se for dizer que é cristão, eles vão ficar... meu pai é militar. Meu pai ele passou a vida toda no meu exército. Minha mãe não tinha religião. Então, ficaram nessa. A única pessoa que voltou realmente ao judaísmo fui eu, oficialmente, né? Porque cresci dentro da sinagoga. Então, voltar ao judaísmo de uma forma legal, vir para Israel, fazer tudo da forma correta, só eu. Essa sua volta significou uma techuvá, uma conversão, ou apenas uma imersão no judaísmo diferente da forma pela qual o pai e a mãe viviam, afastados da religião? Veja bem, é impossível você estar numa região tão distante, Amazônia, Nordeste, até mesmo São Paulo, Rio, e você chegar aqui em Israel e dizer assim, não, eu sou descendente. Os rabinos, os Dayanim, vão aceitar na boa, mas a dúvida é muito grande. Não é pela falta de confiança na pessoa. É preciso trazer documentos, mas os documentos também têm falhas. A gente não tem muita, a gente tem 2 mundos diferentes, Portugal e Brasil, que geralmente são os descendentes lá. Então, os rabinos daqui orientam que as pessoas façam as vias normais, para que não tenham dúvidas, que é a conversão. No final você se converteu. Eu converti. Se eu não tivesse me convertido, eu talvez não seria rabino. Entendi, mas me diga uma coisa, você foi circuncidado ao nascer? Não. Você não. Fez, eu fiz na tua conversão você fez não. Eu fiz quando eu tinha 10 anos de idade. Você já chegou à já conversão? Cheguei, já sabia, e muitos, não é só eu não sou uma exclusividade. Claro que não. Não, tem muitas pessoas que acabam chegando e acabam fazendo isso no campo da comunidade. Agora, o que é mais interessante, a gente tem que falar sobre isso, são pessoas que se acham veneno sim e querem voltar e acabam fazendo circuncisões com 40, 50 anos, e isso é maravilhoso. Sabe, nosso povo não tem só a história dos venenos sim em Portugal e Espanha. A gente vai ver muitos casos no próprio período romano que as pessoas vão se esconder para defender sua fé. Existe na Torá uma passagem de Tina. Tina era uma pessoa que viu graça na família de Jacó. E ela queria se juntar a esse povo. E quando ela chegou lá, ela foi maltratada. E essa pessoa foi maltratada, Tina foi maltratada, e ela cruzou o Jordão e casou. E ela deu à luz, sabe quem? Amaleque. Amaleque, quem conhece a história, sabe que foi um dos grandes inimigos. Até hoje, a gente é um espírito, uma situação que acaba destruindo o nosso povo. Se a gente trata mal uma pessoa, aquela pessoa que vai bater a porta, a gente está criando potenciais pessoas que vão, em vez de ajudar, vai destruir. E essa é a lei. Não desista. Eu acho que a mensagem é que a fé ela está muito mais da política religiosa, do local. A gente tem os exemplos dos patriarcas, é só pegar a Torá, Abraão, Isaac e Jacó, eles viveram de Emuná. Então, se eu posso dar um exemplo e posso dar um conselho, é não perder a fé e batalhar, porque quem fica sentado vê o navio, como já tem aquela expressão, né? Em Portugal, quando disseram que iam ter um navio lá no porto, e esse navio ia levar todos os judeus para
para Jerusalém. E a gente vai ver uma coisa muito triste na história da Inquisição portuguesa. É que chegaram lá, não tinha navio nenhum, os padres batizaram as pessoas e os judeus ficaram a ver navio. O que você diria para o judeu recalcitrante, aquele que tem preconceito contra o Bnei Anussim, contra o Ben Anus, aquele que não quer aceitar de forma alguma a existência da história judaica contemporânea, porque 500 anos, em termos de humanidade, de mundo e de cosmo, não é coisa nenhuma? O que você diria a esses judeus com relação ao comportamento deles para os Bnei Anussim? Como você acha que eles têm que se comportar? Primeiro, isso não é judaísmo. Está fora totalmente do contexto. Eu acho que as pessoas precisam trabalhar em si. É muito triste. Todo preconceito é muito triste. A gente vive num mundo que o conhecimento está aí, a informação tem aí, tem as redes sociais, tem o teu programa que dá muitas informações sobre todos os temas. Então, o preconceito não se acaba. A pessoa está preconceituosa sempre. Só vai se acabar quando ela está disposta a aceitar, olhar o mundo. Talvez ela preconceito por meros fatores, inveja, raiva, o que seja. Mas para você parar com alguma coisa, você precisa estar disposto a olhar, pegar outros caminhos. E o caminho, como rabino, que eu posso dizer, estudar a Torá. Nós estamos no centro de absorção de Bnei Anussim em Beersheba. Agora você vai ver uma aula de como o Rabino Israel ensina aos brasileiros hebraico e como ele orienta essas pessoas a se comportarem de uma forma para que elas possam, de uma maneira objetiva, se radicarem dentro da sociedade israelense. Vamos ver, vamos lá. São todos brasileiros. Baja, porque o dia mais sagrado é Shabbat. Shabbat é mais sagrado que Yom que sepa. Shabbat é o sagrado mais sagrado, o dia mais sagrado de todos. De todas as festas. De todas as festas, incluso de Yom Kippur. Shabbat é mais sagrado que Yom Kippur. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o Taná. 14 leituras em 5 línguas e descobri que em cada língua que eu lia, mais confusão gerava na minha cabeça. Você nasceu aonde? Nasci na Bahia, na cidade de Ibirataia, em 1951. Após 14 leituras em 5 idiomas, mas não conhecia hebraico, fiquei confuso, porque cada língua me levava para um lado. Resolvi estudar hebraico no Instituto David Pérez, no Rio de Janeiro, lá na sinagoga Shel Gemilut Hassadim, com o mestre Abraham Almeida. Depois de muito estudo, muita leitura, vários livros, eu cheguei à conclusão de que os tradutores eram traidores. Mas por que você, na verdade, procurou a Torá? O que aconteceu dentro de você que você foi atrás da Torá? Porque ela mordeu você? Mordeu e me contaminou. Aí eu acabei absorvendo ela totalmente dentro de mim. E aí, na Torá, eu fui tirar as dúvidas de todas aquelas dúvidas com relação à religião. Por que você foi à Torá? Isso que eu quero saber. Porque a Torá é a fonte de verdade. Tá bem, mas da onde que você entrou numa que tinha que buscar a Torá? Através dos livros judaicos que eu li. Isso que eu quero saber. Vários livros, passou de uns 25. E aí cheguei à conclusão e procurei a FISESP em São Paulo para buscar minhas origens na minha família. Eles te ajudaram em alguma coisa? Sim, me ajudaram. Ótimo. Enviaram para a minha história da família Rodrigues dos Santos. Eles fizeram a tua árvore genealógica? Mais ou menos a partir de 1627, quando o meu primeiro ancestral, Manuel Rodrigues dos Santos, e sua esposa, Felipa Rodrigues, foram condenados pela Inquisição e enviados para Évora Monte, em Portugal, onde enfrentaram a fogueira. Aquilo ali me tocou muito e fui descobrindo nos demais mártires que chegou a mais ou menos 21 pessoas. No Rio de Janeiro,
Pernambuco, Bahia. Abdalá, ¿cierto? La Abdalá se hace solo cuando baja el nivel o el grado de santidad del día. Cosmos Dias, brasileiro, está hoje em Israel em busca da verdade na qual ele acredita. Eu nasci no estado de São Paulo, na cidade de Lucélia. Me casei e fui para Cachoeira Paulista, região do Vale do Paraíba. E eu me encontrei no judaísmo buscando a verdade. E até então eu estava em outros caminhos que aparentemente parecia que era verdade, mas não me encaixava. E eu muito cedo procurei estudar, buscar o conhecimento dentro da Escritura Sagrada, no Tanar. E me deparei com algumas leis que se diziam no cristianismo, que eram leis que não precisava mais guardar, era Velho Testamento, não tinha nada a ver e não era viável praticá-las. Porém, eu persisti em buscar. O conhecimento para mim estava além do que eu tinha aprendido. Eu queria buscar algo muito mais, porque eu acreditava que existia um caminho muito mais perfeito que estava longe dos meus olhos, longe, que no Brasil não existia. Uma pessoa do interior nunca tinha visto uma sinagoga, nem um rabino, nem um judeu, porém então não entendia. Eu lia as leis que eram para ser guardadas, praticadas, e no caminho que eu estava não se praticava. Você foi ver a lei do Velho Testamento e viu que nada do que estava escrito ali e que você acreditava acontecia na prática da religião onde você estava. O que é que a história de Moisés bateu aí dentro do teu coração e de que maneira bateu? Foi o primeiro e o maior filme que eu já assisti, foi o Êxodo. Foram 4 horas e meia de duração. Meu pai já vinha da religião cristã. Meus irmãos nunca se importaram, mas em mim tinha esse desejo de querer saber. Mas como despertou? A partir do momento que eu assisti esse filme, Os 10 Mandamentos, e aí eu me emocionei muito, com 10, 12 anos, me emocionei, chorei muito no filme, e desse momento em diante eu passei a entender que eu precisava de uma religião, precisava uma ligação com Deus, certo, com Hashem. Aí eu muito cedo comecei a ir para essas religiões cristãs em busca dessa verdade. Porque o Êxodo mexia comigo, aqueles mandamentos mexiam comigo. Eu fui para uma religião que se dizia que guardava o Shabat, mas não estava completo. Eu estudando o Shabat, eu vi que não estava completo. Você está falando de alguma igreja evangélica? Evangélica lá. Tá. Que é bom a gente dar nome para as coisas, porque quem vai assistir isso precisa entender o que a gente está falando aqui. Então você pode falar o nome de tudo aqui, que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu fui, primeiramente, sempre fui adventista. Adventista se dizia, é uma religião cristã que se dizia que guardava o Shabat. E não era nada disso. Eu fiquei muitos anos nessa religião, fiz um curso de seminário, estudei a fundo. E aí, no seminário, na sede dessa religião, eu caí em si e ao estudar percebi que o que eles pregavam não tinha sentido. Porque o Shabat que eles pregavam não era completo da forma que eu lia nos preceitos. E aí foi tendo essas questões, essas dúvidas. Agora, você ficou sozinho na família, nessa busca. O teu pessoal todo continua, cada um lá pro seu lado. Sim. Ou não? Meu pai... Estou falando do teu pai, tua mãe... Meu pai e minha mãe foi para a igreja adventista também. Também foi para a igreja adventista. Meus irmãos não. A minha irmã foi. Inclusive essa minha irmã, hoje ela crê no único Deus e ela também é uma judia. Tá, você estava me falando que você veio trabalhando junto com a tua esposa para chegar à posição de poder vir para Israel. Conta um pouco isso aí para gente. Minha esposa é uma pessoa que sempre me acompanhou junto comigo nas descobertas, nas minhas pesquisas. E toda vez que eu pesquisava algo, eu participava para ela. Aí, como saí de uma religião cristã para uma religião judaica tradicional pura, ortodoxa, eu comecei a pesquisar na internet de todos os meios e entendia que o pendurado, o JC, não tinha nada a ver com Deus.
era apenas um Deus pagão criado pela Igreja Romana. Eu entendi assim. Aí eu comecei a pesquisar, falei, eu não quero mais saber disso na minha vida. E estudo, passei para minha esposa, ela foi concordando comigo. Falei com meu pai foi acreditando, na minha irmã foi acreditando, minha mãe, enfim. As pessoas que já seguiam o caminho adventista saiu desse caminho e começou a me acompanhar no caminho do judaísmo tradicional. Você fez alguma busca em alguma sinagoga em São Paulo que você imaginou que pudesse frequentar? Aconteceu alguma coisa boa ou ruim contigo? Conta pra gente isso. Eu fui para uma sinagoga, que se dizia sinagoga, mas é uma sinagoga messiânica judaica. Começou a judaizar. Comecei a entrar por esse caminho aí, achando que estava no caminho certo. Aí eu pesquisei e analisei que tinha um erro muito grave entre eles e os judeus tradicionais. Porque o Messias que eles pregam, diziam que era o Messias, o verdadeiro Messias. E a gente foi analisando, foi perceber que o Messias que eles pregavam não era Messias coisa nenhuma. Muito pelo contrário, era apenas um Deus pagão criado que não tinha nada a ver com o nosso Messias que estamos aguardando e esperando. Você está em processo de conversão ou você já se converteu? Estou em processo de conversão com o meu Rabi Israel. Tá, agora me conta o seguinte, você consegue trabalhar aqui em Israel? Você está há quanto tempo aqui? Onde você vive? Como é que você está imaginando continuar aqui ou voltar para o Brasil? Não sei o que você quer fazer. Conta pra gente como é que você está desenhando aí na tua cabeça o teu futuro. Aqui nós estamos no processo de conversão. Durante a conversão nós não podemos trabalhar. Fazemos algum bico que outro, mas no trabalho em si não podemos trabalhar. Por conta que no processo da conversão nós temos que se dedicar a estudar plenamente a Torá, procurar estar em Yeshivá, estudando Mishnah Torá, Talmud, rezar de manhã, à tarde, à noite, viver uma vida plena de cumprimento de Torá. E nesse processo, com a minha família, eu tive também que trazer uma reserva do Brasil para que eu pudesse passar esse período bem com a minha família, entende? A não ser que também tem um detalhe. Aqui nós somos muito bem recebidos, nós temos ajuda aqui também da comunidade, as pessoas nos ajudam quando nós precisamos, para que possamos poder passar esse processo até o fim. Se diz que a terra expia os nossos pecados. Nós viemos de fora contaminado e nós estamos, para nos tornar adequado, caché, precisamos ser espiado. Passa um processo difícil. Abraão, quando veio para cá também, passou por muitas provas, muitas dificuldades. Porém, nós estamos passando com essa dificuldade com a nossa fé, ciente que nós vamos vencer e vamos conseguir a nossa conversão e vamos viver aqui para sempre com a família. O que você gostaria de dizer para um Ben Anus brasileiro? Está lá no Brasil, torcendo pelo Flamengo, com a camisa do Vasco, gritando Corinthians. O que você gostaria de dizer para esse povo aí? Para eles não desistir nunca, jamais. Que nunca, por um momento, que ele possa deixar a fé dele ser contaminada por outro caminho. É difícil, mas não é impossível. O importante é persistir em buscar a fé judaica. Mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar vindo para cá. Porque dos 4 cantos do mundo não vai vir só os judeus, como diz a profecia, mas também os descendentes desses judeus. A semente de Abraão virão para assentar na terra. Então, para eles não desistir jamais. Por mais que seja difícil, mas não é impossível. Se vence pelo esforço e pela fé. Yain, digam comigo. Yain, Tu, Jesus, Adalá, Shekiah. Mais um brasileiro no Centro de Absorção de Bnei Anusim em Beersheva. Eu vou conversar com o ex-Flávio Lima. Flávio, que não é mais Flávio, qual é o teu nome atualmente, meu amigo? Yosef Lima. Conta pra gente a tua história. A minha história no judaísmo começou entre 2000 e 2012, antes do nascimento do meu filho. Participei assim
durante muito tempo da Igreja Católica. Fui inclusive coordenador de grupo de casais, e o que me levou a procurar o judaísmo foi questões que foram levantadas, temas dentro lá do grupo que precisavam de respostas. E uma dessas ocasiões, lembro-me que em casa teve uma reunião, as questões foram levantadas e etc. Você lembra de uma das questões? Eu lembro que uma foi levantada no livro de Devarim, capítulo 13, eu não esqueço, que tem aquela história lá do crucificado, e vai aparecer pessoas que vão obrar milagres, aquela coisa toda. E foi levantado várias questões que eu também não lembro qual foi, mas uma delas eu lembro que foi em Devarim 13. E a resposta que tivemos foi que... Resposta do padre. Do padre. Isso é mistério de Deus, é segredo, é coisa que é oculta e tal. E no mesmo livro, acho que no finalzinho, o Eterno diz a Moshe que tudo eu revelei a meu povo. Se não for dessa forma, mais dá para se entender. Aí foi levantado questionamento. Com 8 dias, fui afastado das minhas funções por ter levado lá em casa e ter questionado e batido forte. Então já recebi um comunicado que eu ia me afastar da presidência do grupo. Então você vê, eles queimavam os teus antepassados e agora só porque você questionou lá uma conversa, te mandaram embora. Ou seja, me deram um carete. É tudo gente boa. Me deram um carete, fui suspenso e questão de meses eu me afastei. A gente visitava e frequentou por muitos anos a Beit Shamuel, de seu Isaac Esudri, de bendita memória. A Beit Shmuel é uma sinagoga que não é messiânica, é uma sinagoga de judeus. Isso, inclusive o rabino é marroquino, de origem marroquina, que abriu a porta para muitos Bnei Anusim, não só eu, mas muitos, inclusive os que estão aqui. Então ele foi uma porta. Agora, você já se converteu ou está em processo de conversão? Estou em processo de conversão. Tá. Como é que você conseguiu chegar a Israel? O que te deu na cabeça para sair do Brasil e vir embora para cá? Eu, assim, sou uma pessoa, não sou rico, mas sou financeiramente estruturado, organizado, e venho desde 2015 juntando dinheiro. Juntando lá um dinheirinho, uma reserva, já combinado com a minha esposa. A gente vai um dia para Israel, que eu quero educar meus filhos lá, porque, sinceramente, não tem como cumprir Shabat, viver uma vida judaica em plena no Brasil. Como é que você ligou o teu sobrenome, depois de tudo isso que você viveu na igreja, com a questão da origem judaica? Pronto, meu sobrenome é Lima e da minha esposa é Oliveira. E são famílias que todas vêm de Portugal, Espanha, Portugal. E sei o que está ligado a São Bnei Anusim. Pelo menos em 2 situações a gente pode provar, por sobrenome e por costumes. Minha avó sempre coberta com lenço, esse aí a gente não esquece. Mas os árabes também cobrem a cabeça com lenço? Não, mas não todas. Da idade da minha avó, nem todas também se cobria. Ela tinha o costume de você não ver o cabelo dela. Sabia que era branquinho o cabelo dela, mas você não chegava a ver o cabelo dela, sempre estava amarrado. Uhum. Costumes como matar galinha. Sempre que matava, cobria o sangue, não deixava o sangue exposto. Isso era diferente do resto da turma que havia por lá na tua cidade. Isso, de outras turmas. E outros costumes como... Lá no Nordeste é costume o pessoal do interior ter o chapéuzinho de couro. Inclusive, se você for no Nordeste, você vai ver lá no interior de Pernambuco. Você está falando do chapéu do vaqueiro? O vaqueiro, vai ter o Maguém Davi. Ele é redondo, tem o Maguém Davi. Mas o peotezinho é inconfundível em alguns chapéus. O peote é de couro. Couro. Então, isso é inconfundível. Então, são costumes... Ele é redondo e tem uma aba para cima. Para cima, isso. Então, costumes são inconfundíveis. Meu avô usava. Também eu acho que só tirava na hora de dormir ou tomar banho, ele tirava, mas a gente sempre vê ele coberto. Questão como é pouco, Hazir, porco, eu mesmo não gosto até hoje, e eles também não iam num açougue ou numa feira livre comprar porco. Desde o início do ano já estava com vontade de vir para cá, e fui me organizando, só deu para chegar aqui em junho deste ano, e estou no processo de conversão, e Baruch Hashem, espero que logo esteja finalizado esse processo. E você volta quando para o Brasil? Para morar, não penso mais nunca. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל ביום ובין לילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד.
Baruch atah Adonai Amariv Aravim. Eu estou conversando agora com Israel Netanel Wortman. Esse homem é o rabino responsável pelas aulas de conversão dos Bnei Anusim no Centro de Absorção dos Bnei Anusim em Beersheva. Como vai, rabino? Tudo bem com você? Maravilha, Baruch Hashem, graças a Deus. Rabino, conta para nós qual é o teu trabalho aqui. Bem, na verdade, eu não sou só professor de conversão, eu fundei, tive a honra de fundar esta comunidade para pessoas que vêm da América Latina e que necessitam se converter. Essa comunidade é muito famosa hoje em Beersheva, em Israel e em todo o mundo. Dizem, e a gente não sabe até que ponto é verdade, que a Rabanut cria muitas dificuldades para todos os rabinos que fazem conversão, e as conversões na América Latina são proibidas. O senhor também tem dificuldade com a Rabanut ou o senhor já superou qualquer tipo de problema? Olha, realmente, às vezes eu me sinto como se fosse um Dom Quixote, porque realmente a situação não está simples. A situação não é simples. Aqueles que chegam a Israel não como cidadãos, não reconhecidos como cidadãos, eles têm muitos problemas para ser aceitos para a conversão. Eu creio que o motivo disso é que simplesmente o nosso povo não conhece a história dos Anusim, dos Bnei Anusim, todo o sofrimento que passaram, certo? Mas sempre tentaram e se esforçaram para cumprir o judaísmo. E não é uma surpresa que, de repente, na nossa geração, os descendentes dos Anusim, de repente, já sentem a liberdade e tentam, e com esforço, com esmero, começam a voltar a praticar o judaísmo de uma maneira revelada. Agora, o senhor, por acaso, pode me dizer se é possível romper as dificuldades criadas pela Rabanut? Eu acredito que devemos tornar ciente, que eles conheçam, que isso seja uma coisa ciente, a situação dos nossos irmãos que foram forçados a aparentemente aceitar outra fé, outra religião, mas que sempre às escondidas mantiveram a fé do judaísmo acesa. É preciso então contar para a Rabanut o que acontece com os Bnei Anusim, eles não sabem? É isso? Eu estou certo que eles não sabem toda a história. Todo esse sofrimento é uma coisa que nós não sabemos, não conhecemos. É preciso trazer a ciência de todos e aos rabinos também. Me conta, por favor, como se dá a conversão na sua instituição e se esta conversão serve, vale, é reconhecida pelo Estado de Israel para que o sujeito se transforme num cidadão em relação à lei do retorno. Muito bem, então, aqueles primeiro que chegam a Israel como Oleh Hadash, certo? Como cidadãos que pertencem a uma terceira geração, pelo menos, no máximo, vamos dizer, de uma pessoa judia. Então eles são aceitos como Olim Hadashim, como imigrantes, como cidadãos, têm todos os direitos, não há nenhum problema para que eles participem de um curso de conversão patrocinado pelo governo. Aqueles que chegam aqui sem a cidadania, sem provas, sem documentos, etc., aí é que começam os problemas. Por quê? Porque primeiro eles têm que preencher um formulário, enviar a uma comissão de casos extraordinários. Aí então eles recebem
uma carta dizendo que vão ser convidados a uma entrevista. Então chega a entrevista, conforme um rabino entrevista a pessoa ou a família, e conforme a impressão dele, ele envia a impressão dele outra vez à comissão de casos extraordinários em Jerusalém. Então, com essa impressão, essa comissão aprova e autoriza a pessoa a começar. Tudo isso leva pelo menos 3 meses. 3 meses. Depois, digamos que a comissão autoriza, começa então o curso. O curso demora mais ou menos 1 ano, até que, afinal de contas, a pessoa se apresenta diante da comissão de conversão, é o Beit Din Legiur, e se ele é aprovado, então ele já é considerado judeu. E esse Beit Din é da Rabanut? É claro, é reconhecido pela Rabanut. Agora, o sujeito que não tem recursos financeiros, ele não pode fazer nada disso. Realmente é um caminho muito difícil. Talvez existam outros meios de se converter fora do Brasil, fora de Israel, e chegar aqui já convertido. Uma pessoa convertida que por meio de um rabino reconhecido pela agência judaica, então ele é aceito aqui como cidadão, não tem problema. Eu vou pedir ao senhor para explicar direitinho essa questão, porque é tão confusa. Eu não entendo o que é reconhecido pela agência judaica, o que não é reconhecido pela Rabanut, quem pode no Brasil hoje fazer conversão, quem não pode, porque o que eu ouvi dizer é que está proibida a conversão pela Rabanut na América Latina inteira. Isso é verdade? Realmente existe uma prevenção, uma lei preventiva já de mais de 100 anos, que um rabino-chefe, o rabino Abuav, se não me engano, ele instituiu que no Brasil e em toda a América Latina está proibida a conversão. Os motivos dessa proibição, eu não quero entrar em detalhes, mas eu acredito que eram aceitáveis os motivos. É um caso de pesquisa muito interessante, aliás. Eram motivos reais. Eram motivos reais. Agora, então, essa instituição continua a prevalecer até os nossos dias. Entenderam? Agora, qual que é o problema? Por que o rabino deve ser reconhecido? Existem charlatões. Existem pessoas que como se diz, fazem passar pelo que não são. Exatamente. Sim, eles vestem como se diz, uma roupa branca e negra, um chapéu com barba, mas dizem que são rabinos. Então, a partir desse momento, começam a conversar. Mas eles não são reconhecidos pela agência judaica. Não são, e, portanto, não são reconhecidos também pelo rabinato. Não percam a esperança. Continuem a trabalhar. Deus vai ajudar. E um dia vamos chegar ao momento que, se Deus quiser, o Estado de Israel vai ter o conhecimento do fato dos Bnei Anusim, vai saber reconhecê-los como irmãos, vai enviar comissões de rabinos reconhecidos para fazer a conversão aí. Um abraço a todos, um beijo a todos. Eu amo vocês, todos os Bnei Anusim, e nós fazemos tudo aqui, o possível, para ajudar vocês, para voltar ao nosso povo de Israel. Não há problema nenhum, as portas estão abertas, ele chega aqui, nós não evitamos ninguém, enquanto que com sinceridade ele quer praticar o judaísmo, certo? Não há nenhum problema, as portas estão abertas, os braços estão abertos e nós esperamos por vocês com muito carinho e com muito calor. Yo vengo de una familia sefaradita, tanto por mi padre o por mi madre, y nuestra cultura sefaradita siempre me interesó. El tema de los Bnei Anusim surgió mucho más tarde. Me pidieron de resolver un caso concreto de una persona que se tenía que casar con una chica de Brasil, descendiente de Bnei Anusim,
Y metiéndome en esta investigación, me entusiasmé con el tema y eso me empujó a tratar de levantar un instituto en una base académica, como lo he hecho en 2011 con la ayuda de fondos privados. Na sua opinião, qual é o grande problema que os Bnei Anusim enfrentam para serem reconhecidos como judeus? Hay varias formas de identificar un Ben Anus. La investigación genealógica da bastante información sobre sus familias, de dónde vienen. Ellos mismos, a veces ellos le dicen de manera muy clara: yo soy descendiente de judíos. ¿Sí? Quiere decir que ellos mismos se identifican como judíos y pueden comprobar que tuvieron costumbres bastante antiguas que pasaron de padre a hijo o de madre a hija durante las últimas generaciones. Se casaron entre primos. Quiere decir que ellos muestran que tienen raíces judías. La genealogía lo demuestra de manera muy clara. Hoy en día los procesos de la Inquisición son llenos de información y podemos también tener mucha información incluso sobre los cambios de nombre. Los nombres cambiaron, como eran gente que huían la Inquisición y tenían que cambiar de lugar, de nombre. Eso también va encerrado en los procesos de la Inquisición. Quiere decir, hay mucha información para poder descelar, para poder identificar orígenes o raíces judías. ¿Y qué problemas estos Bnei Anusim tienen que enfrentar para que sean reconocidos aquí en Israel? Yo pienso que el obstáculo mayor hoy en día aquí en Israel es el rabinato. El rabinato no es que es totalmente inconsciente al problema, puesto que el gran rabino Mordejai Eliyahu en su tiempo sacó una respuesta muy clara sobre este tema, que esta gente son descendientes de judíos y hay que tomarlos de una manera más indulgente y diferente de los no judíos. Quiere decir, él sacó una respuesta clara, oficial. El problema es que nunca pusieron en práctica sus decretos. ¿Cuándo es esta respuesta? ¿Es de qué época? Hace poco, 84, ¿no? Creo que era, ya no me acuerdo, creo que 84, sí. 84, sí, hace ya tiempo. Hablamos de 35 años, sí, algo como sí. 34, 35 años. Sí. Y hoy en día la Rabanut deja este tema un poco de lado. Yo no me meto en conversiones, el instituto no se mete en conversiones, nosotros estamos asentados sobre una plataforma académica y no tenemos ninguna intención de llevar aquí conversiones, pero el tema de la conversión es un tema que no podemos tampoco ocultar. Es un tema importante, son gente que vuelven al judaísmo y la conversión es un paso obligatorio. La ley judía ve de manera muy clara el tema de los Bnei Anusim, pero en la Rabanut de momento dejan este tema un poco de lado, que sean los rabinos Ashkenazim o Sefaradim, porque yo personalmente he visto a la vez rabinos Ashkenazim y Sefaradim, los rabinos a la cabeza del país, y lo dejan un poquito de lado. ¿Cómo debe actuar alguien que quiere volver al judaísmo, que está en Brasil y no sabe cómo hacerlo? Sabiendo que hay muchos obstáculos, yo pienso que tenemos que dejar la vuelta al judaísmo conforme a la Rabanut y conforme a la agencia judía. ¿Qué quiere decir? Que si lo dejamos en conformidad con la Rabanut y con la agencia judía, lo que hay que hacer, y es lo que hacemos nosotros, tratamos de levantar el tema, de publicar, de hablar con los públicos aquí en Israel, responsabilizándolos del problema, porque es un problema que toca al pueblo judío. Quiere decir que nuestros públicos responsables del pueblo judío son
son responsables de este problema. Y por eso que nosotros hacemos varias acciones con públicos, que sea con el Ministerio de las Diásporas, que sea con la Knesset, justamente para levantar y poner el tema sobre la mesa. Este tema no puede ser ocultado. Viendo que el despierto de los Beranusim está empezando sobre la capa baja de la sociedad en Brasil, que son la gente que no tienen tantos medios, no son gente que pueden enfrentar costos importantes para poder volver al judaísmo. Así que en Israel lo que tenemos son ejemplos como el ejemplo de la comunidad que han visitado ayer por la tarde en Beersheba, lo que proponen aquí es de que el Ben Anus se separe de su familia, se separe de su entorno, que venga a vivir a Israel durante casi un año para tratar de hacer su retorno en condiciones que son, digamos, conformes a la Rabanut y conformes a la agencia judía para poder justamente pedir la ley del retorno y vivir aquí en Israel. ¿A usted le parece que estas instituciones que son las responsables por la vida judía en Brasil deben o no ubicarse en ese tema? Yo estoy seguro que se tienen que ubicar en ese tema. Las comunidades marranas o Bnei Anusim en Brasil son ya muy importantes. No pueden ya, las comunidades judías no pueden ocultar la presencia de comunidades marranas. No lo pueden ya hacer. Quiere decir que ellos también, yo tengo contacto con la gente de la CONIB durante los 6 últimos años. Yo pienso que ellos están conscientes que hay que enfocar este problema de cierta manera. De momento no lo hacen. Han cambiado cada vez lo pusieron en las manos de Shavei Israel a una cierta época, resultó bastante mal y cambiaron. Así que de momento la comunidad no tiene una idea clara de lo que está pasando, pero lo que es cierto que el número de las comunidades marranas va solamente creciendo en Brasil y son necesidades que hay que resolver. Hay que responder a eso. Y de momento no hay ninguna respuesta. Las soluciones tendrán que surgir de manera centralizada. Quiere decir que yo pienso que Israel tiene que tomar ya más responsabilidad. Las soluciones tienen que surgir de Israel junto con nosotros. Quiere decir que yo lo que pido a los Beranusim es más comunicación con nosotros. Yo sé que desde el principio, del inicio, cuando empezamos a comunicar con Brasil, con las comunidades, no fue muy fácil. No era solamente por la lengua. Se recelaban, se asustaban de dar demasiados datos. Incluso cuando yo organicé hace 1 año y medio aquí el famoso seminario de los líderes de Bnei Anusim, no fue muy fácil. La gente no quería dar datos, no querían abrirse, no querían abrir sus corazones, sabiendo que del otro lado tenían aquí una organización que querían ayudar, que querían proponer ayudas, que querían acogerlos. Y yo pienso que uno de los consejos principales es de abrirse, de hacernos confianza. Las soluciones tienen que surgir del centro de Israel. Yo pienso que hoy estoy de más seguro. Todas las organizaciones pequeñitas que se ocupaban de Bnei Anusim en el mundo entero, que sea en Estados Unidos, en América del Sur, todas crecieron y desaparecieron. Yo pienso que tenemos que dar fuerza a la centralidad de Israel para encontrar una solución y para responder. Esa es una cuestión institucional y comprendí muy bien lo que dice. Dan Limor, lo que hacer con los Bnei Anusim, con los emergentes de Brasil, en tu opinión personal. Abrazarlos y quererlos. Abrazarlos y quererlos. ¿Cómo se hace esto? Eso hay que hacerlo en un esfuerzo, primero de cada uno y después comunitario, de comunidad y del Estado de Israel y del pueblo judío. Pero claro, cuando uno dice pueblo judío, hay muchas opiniones, como usted sabe, hay diferentes corrientes de opinión, pero hay una cosa que es seguro: el pueblo judío, desde el tiempo de Abraham, y ahora estamos leyendo todos los Shabbatot, una parte de Sefer Bereshit. ¿Y qué hubo? Giurim al Gabei Giurim. Entonces, todo el tiempo se estaban entrando gente al pueblo judío.
sin hacerle toda clase, no sé lo que hacían en aquella época, aparte de el Brit Milá, ¿ok? Que eso porque Abraham mismo fue el primero y después todos lo hacían. Pero toda la historia del pueblo judío, en toda la diáspora, en todas las partes donde había diáspora, siempre hubo quienes se integraron al pueblo judío. Por eso existe ese proceso que se llama Giur. Lo que pasa es que el Giur, como lo conocían nuestros antepasados, y también nuestros Jajamim, los sabios, como por ejemplo Maimónides, el Giur era algo que se hacía no para poner obstáculos a la gente. Había que ver si el que quiere integrarse al pueblo judío entiende que no va a ser miembro de un country club. El pueblo judío no es un country club, es un pueblo que siempre lo han perseguido, han tratado de convertirlo a otras religiones. Entonces eso hay que saberlo, que para entrar en el pueblo judío se paga un precio personal. Y la segunda cosa es que hay reglas. Las reglas se llaman los mitzvot. ¿Quieres ser judío? No puedes ser judío solamente de nombre. Tienes que ser judío en tu esencia. Tienes que entender las mitzvot, Shabbat, Kashrut, todas las mitzvot y aceptarlas. ¿Quién son en Israel aquellos que pueden atestar la judeidad de uno? Mira, me estás poniendo en un problemita. Estoy acá para esto, para poner problemitas. Yo sé, tú sí, pero yo tengo que navegar en aguas turbas, como se dice. Mira, mientras tanto, según la ley del Estado de Israel, es el gran rabinato, no sé cómo se dice eso. Rabanut. Rabanut Rashid. ¿Qué quieres que te diga? La Rabanut, cuando se fundó el Estado de Israel y se fundó ese instituto que se llama la Rabanut Rashid, era un instituto sionista que pertenecía a un Estado sionista declarado. Y así fue, digamos, yo qué sé, los 20, 25, 30 primeros años. Y poco a poco, yo no tengo los detalles históricos, pero poco a poco, el gran rabinato, Rabanut Rashid, se volvió Haredit y no Tzionit. Quiere decir ¿cuál es la diferencia? Si eres un instituto sionista, entonces los intereses del Estado de Israel son paralelos a los intereses del pueblo judío, son la misma cosa, porque ¿para qué creamos este Estado? Para el pueblo judío. Entonces no puedes limitarte, y además que, bueno, yo no soy rab, pero yo he hablado con muchos rabanim y he leído libros sobre cómo se hace el giur, y no corresponde. Aquí están haciendo mucho más de lo que se necesita y están poniendo obstáculos. Sus exigencias son más grandes de lo que la halajá, claro, y están haciéndolo porque, ¿sabes lo que quiere decir Haredi? Sí, claro. ¿Qué quiere decir Haredi? Ortodoxo. No, Haredi, la significación de la palabra. No lo sé. Haredi quiere decir que tienen miedo, o que tienen... ¿Miedo es la buena palabra? Miedo, sí. Tienen miedo. Ahora, ellos dicen Haredim ledvar Hashem. Tienen miedo a la palabra de Dios. Temerosos. Pero se puede decir también que son temerosos de lo que ven como una amenaza a lo que ellos comprenden que es el judaísmo. Entonces, de un lado se puede entenderlos, pero de otro lado no se puede entender el Estado de Israel que acepta que esa opinión prevalezca. Es una opinión que es estrecha. Sí. Hay mucho más opiniones en el pueblo judío. Entonces, bueno, hay que vivir con eso mientras tanto. Esto es una cuestión política. Es una cuestión puramente política.
Es una cuestión de la coalición. O que debe hacer un Ben Anus para volver al pueblo judío? En su opinión. Según lo que yo he visto ahora, mira, te voy a decir una cosa. Yo, estos últimos años, estuve trabajando con comunidades emergentes en África, que no son Bnei Anusim. Algunos dicen que son Bnei Shvatim, de las tribus perdidas. Pero en mi opinión no tiene nada que ver. Que sea Ben Anus o que sea Ben Shevet. Es lo mismo. Es lo mismo, porque lo que él quiere es volver al judaísmo. Para él no importa si le haces un análisis de sangre y descubrís que no, que sí, que tanto por ciento, 20%, 60%, ¿qué importancia tiene? Todos nosotros tenemos problemas con eso. Exacto. Aparte de los Kohanim se puede reconocer, así parece, tampoco yo no soy un hombre de ciencia, pero todas estas personas han decidido de manera espontánea, de sí mismo, por un proceso de pensamiento, de búsqueda, buscan, ¿ok? Y llegaron a eso. A partir del momento que llegaron a eso, yo estuve en la sinagoga esa, te dije, en Guatemala City, escuchando los cantos. Y si cierro los ojos, es como si estuviera en África. Las mismas melodías. ¿Por qué? Porque las aprenden del internet. ¿Qué tiene que hacer? ¿Me preguntas? Tiene que seguir su camino. Cada uno con su camino. Con su camino. No, y organizarse en comunidades. Porque, claro, que la unión hace la fuerza. Si uno se queda todo solito, entonces, claro que tiene mucho más dificultades. Nós vamos conversar agora com Daniel Tuitu. Ele é rabino, ele é ortodoxo, ele se formou em Jerusalém, ele é também sionista, ele trabalhou no Brasil e ele conhece o assunto relativo ao mundo Bnei Anusim. Qual o grande problema do mundo Bnei Anusim em relação ao mundo judaico tradicional? O grande problema é que eles não são reconhecidos como judeus. Eu acho que esse é o problema maior deles, do ponto de vista deles. Eles não são reconhecidos como parte integral do povo judeu por causa de 400 anos de desligamento do povo judeu, de 500 anos. E atualmente, quando vem uma pessoa alegando que ela é Bnei Anusim, ela teria que provar essa ascendência dela, e mesmo assim seria muito complicado aceitá-la ortodoxamente sem fazer um guion. Fazendo uma conversão, qualquer pessoa pode fazer conversão e fazer parte do povo judeu, mas isso não tem nada a ver com o assunto específico dos Bnei Anusim, digamos assim. No Brasil e também na América Latina, nós temos conhecimento de que é proibida a conversão e não há rabino que esteja autorizado pela Rabanut a converter pessoas. É verdade essa afirmação? E se é verdade, qual o caminho que um Ben Anusim deve percorrer para poder voltar ao seio do judaísmo com a conversão? Digamos que é uma tradição muito famosa, muito expandida na América Latina. Começou na Argentina na década dos 20 do século passado, por um rabino chamado David Sutton Dabach, que chegando na Argentina e vendo a situação da assimilação dos homens argentinos, dos homens oriundos da Síria com as mulheres argentinas, ele decidiu fechar essa possibilidade, decretando que seria proibido fazer conversão. Quanto tempo tem isso? Isso tem praticamente 100 anos. Como ele, antes de ir para a Argentina, ele viajou para Eretz Israel e conheceu os grandes rabinos de Israel. Ele teve o livro, quando foi publicado o livro dele, com essa proibição, ele teve autorização, ele teve aceitação dos grandes rabinos de Israel, incluindo o Rav Kook, o Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. O Rav Kook dizia lá uma coisa muito bonita. Ele disse o seguinte: está certo, quem quer se purificar, que venha se purificar na terra dos puros. Quer dizer, a Argentina não está agora apta para preparar as pessoas para a conversão, então que venha para Eretz Israel. O grande problema é que, de um lado, essa proibição se difundiu no mundo judaico sul-americano, começando desde o México para baixo. Atualmente, nenhum rabino ortodoxo, teoricamente, faria uma conversão ortodoxa, apesar que teve várias exceções, mas, digamos, atualmente essa postura. De um lado, eles não têm solução local, e do outro lado, vindo para Israel, por causa da lei israelense, eles não podem se converter. Então, na realidade, essas pessoas, e não só os Bnei Anusim, com todas as pessoas interessadas em se converter
oriundos da América Latina, não tem uma solução prática e não muito cara, digamos assim. O sujeito se converte ao judaísmo, faz aliá, se converte no Brasil, faz aliá. A conversão dele não é aceita pela Rabanut. Sim. O que ele tem que fazer na vida dele? Que ele chega aqui tem que fazer o quê? Se converter de novo? Ele pode optar por não fazer nada. É uma opção. E se ele quiser fazer alguma coisa, ele pode ir à justiça? Não, ele não precisa. É justiça se ele se converte de uma forma não ortodoxa, mas reconhecida pelo Estado de Israel, a feito de aliá, ele vai fazer aliá. Sendo cidadão israelense, ele tem o direito de fazer a conversão como qualquer cidadão israelense que não é judeu. Ele pode ir num curso de conversão e se converter depois de um ano e não tem nenhum problema. Quer dizer, ele faz aliá, ele é reconhecido, mas ele tem que fazer aliá por conta própria. Não, ele faz aliá como... Pela agência judaica? Sim, ele é reconhecido, porque fazendo uma conversão reconhecida através de uma congregação reformista, por exemplo, a conversão vai ser reconhecida. Depois de alguns meses ele pode fazer aliá. Tá, então explica para mim, porque eu não consigo entender, o que é uma proibição para conversões e, de repente, a aceitação de uma conversão por uma sinagoga ou por uma congregação reformista. É proibido ou não é proibido? Ou só é proibido para o ortodoxo? Eu queria que você me explicasse melhor isso. Eu vou responder com uma pergunta. Existe alguma coisa proibida pelos reformistas? A resposta é não. Um rabino reformista pode, como eu já tive a desgraça de conhecer, em São Paulo, pode comer não kasher, pode andar de carro Shabbat, ele pode casar um homem com outro homem. Ele não tem nenhuma lei halakhica que proíbe ele de fazer alguma coisa. Portanto, um decreto rabínico dos anos 20 não faz nenhuma impressão sobre ele. Então, portanto, essas congregações fazem conversões. A pergunta você me disse que essa conversão é aceita. Quem aceita essa conversão? O Estado de Israel não é um Estado religioso, é um Estado judaico, mas não religioso. Então, a lei israelense não é necessariamente uma lei que segue as orientações da Halakha. O Estado de Israel decidiu, há muitos anos atrás, na fundação do Estado foi decidido de aceitar, de dar direito de aliá para qualquer pessoa que seria até terceira geração descendente de judeu. Sim, mas o sujeito que se converte, o Bnei Anussim, ele não é descendente de judeu. Ele não é descendente de judeu. Não é descendente recente, mas ele fez uma conversão que o Estado de Israel decidiu aceitar. Tá certo. É uma decisão política do Estado de Israel de aceitar. Quer dizer, o Estado de Israel aceita a conversão, mas a Rabanut não aceita. Exatamente. E o que isso traz de problema para alguém que se converteu num rabino ortodoxo que não é aceito pela Rabanut? Um rabino não ortodoxo? Não, ortodoxo. Existem rabinos ortodoxos, como Amsalem, por exemplo, fazendo conversões no Brasil. Isso aparentemente é a pior solução. Porque qualquer conversão, em grupo, em massa, feita por um rabino não um rabino local daquele país, daquela cidade, não será reconhecida pelo Estado de Israel nunca, aparentemente. E também não pela Rabanut. Portanto, quem se converteu nesse verão passado com o Rabino Amsalem não será reconhecido pelo Estado de Israel, não poderá fazer aliá. Então, agora com objetividade, alguém que se converte com o rabino reformista, chega em Israel, apresenta essa conversão e essa conversão é aceita ainda que o ortodoxo que converta não tenha a sua conversão aceita, é isso? Exatamente. Porque o ortodoxo que converte, casualmente no caso do Rav Amsalem, não é um rabino local, portanto não é reconhecido a efeito de conversão. Esse é o problema, do fato de ser um grande rabino local. Exatamente. E se um rabino local ortodoxo resolver fazer uma conversão? Não teria nenhum problema. O Estado de Israel ele passaria por cima da Rabanut e o Estado de Israel teria que reconhecer? Sim, porque o Estado tem os critérios dele para aceitar. Sim, e a Rabanut poderia não estar contente, mas isso não vai mudar nada. Ele vai encontrar problemas na hora de casar, lógico, como qualquer cidadão israelense que não tem a documentação dele correta para casar, então lá ele vai, logicamente... Quer dizer, ele tem que se converter de novo aqui, para poder casar de novo, com uma ele vai ter que analisar a situação dele, ver todos os documentos. Entendi. Ele vai ter que avaliar de novo o que fazer. Você tem ideia de que no Brasil podem existir milhões de pessoas oriundas de famílias judaicas obrigadas a se ao cristianismo? Eu tenho certeza que isso é verdade. Eu sei disso. O que você acha de um país como Israel, que tem pouca gente, que precisa de gente, de comunidades judaicas pelo mundo que precisam de pessoas, de comunidade judaica mundial que perdeu 6 milhões de membros na Segunda Guerra Mundial e que agora se depara com uma condição que é absolutamente passível de engrossar
esse recurso humano dos judeus no mundo? Eu acho que isso é muito complexo. É o seguinte, eu acho que um grupo pode absorver uma minoria num processo graduado, devagar, tomando o tempo necessário para poder fazer essa absorção cultural. Imagina o povo judeu daqui a 5 anos, por exemplo, com 15 milhões de convertidos oriundos de Bnei Anusim do Brasil. O que vai mudar? Vai mudar a face do povo judeu e o futuro dele. A face como? Como vai mudar? A face porque essa gente não traz com ela uma vivência judaica de 500 anos. Isso é óbvio. Então não se pode entrar no judaísmo pulando na piscina. Tem que se preparar para aquilo. É um processo. Por isso que é demorado ser judeu, por isso é demorado mudar de identidade. Eu sempre dizia para os meus alunos, vocês acham quanto tempo necessário para mudar de identidade? Para fazer uma faculdade precisa 3 anos, engenheiro 4 anos, médico 10 anos. Quanto tempo precisa para mudar sua identidade? Portanto, tem que ser feito um processo devagar. Por isso eu não acredito nas conversões do Rav Amsalem. Por mais que elas tenham X problemas técnicos e halachicos, ele é um grande Talmid Chacham, com todo respeito, mas eu publicamente no telefone chamei ele e falei para ele, não vá para o Brasil, você está fazendo um grande erro. Ele fez umas coisas que eu acho que não são bem feitas. Por exemplo? Por exemplo, converter gente que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não sei nem se ele tem registro daquilo que ele fez. Duvido que tenha. Fora de que se juntou com outra pessoa que não é a pessoa oportuna para liderar nenhum judeu, nenhuma pessoa, nenhum grupo. E quem é esse? Esse é uma pessoa que tem uma sinagoga aberta na internet e fala mal de todo mundo. Portanto, eu não quero falar mal dele, mas eu acho que trabalhando junto com pessoas assim não se pode dar um bom resultado. Esse aí não é o Ventura, por acaso? Por acaso pode ser que seja. Eu cresci numa casa judaica escutando que o nosso grande problema era a assimilação. Verdade. Então, que nós devemos correr atrás dos judeus para trazê-los para dentro da comunidade. Verdade. Por que não aceitarmos aqueles que querem ser judeus, ao invés de corrermos atrás de quem não quer ser? Eu acho muito importante aceitar, incentivar, ajudar. Portanto, tanto que eu mesmo fiz esse trabalho no El Salvador, como contei para você. Então eu fui aquele que formatou, ensinou a rezar, colocar tefilin, deu uma forma para essa Keilah que hoje em dia eles me veem como o pai deles. Mas por que isso aconteceu lá? Por 2 razões. Primeiro, porque 3 razões. Primeira razão, vou dizer isso claramente. Não tinha outros judeus para dar mais exemplo para eles. Desculpa. Não tinha uma outra comunidade light ou que não fazia nada para dar mais exemplo. No El Salvador praticamente não tem outros judeus e os poucos outros judeus realmente não tem nenhuma influência, porque é mais exemplo ver um outro judeu que não faz nada, que seria o paradigma como teria que fazer as coisas. Segunda coisa, eles tiveram um líder fantástico que acabou de fazer ali na semana passada, que assumiu o judaísmo com todo o fervor e liderou essa gente para lá. E terceira coisa, realmente tem um fundo de Bnei Anusim lá, claro, eles têm tradições que são típicas de Bnei Anusim, ao menos os líderes deles. Agora, juntando esses elementos, parabéns, tem que trabalhar e a gente até fez de tudo junto com o Rav Eliyahu de Shavei Israel para empurrar um pouquinho o rabinato e acabar fazendo essa conversão que foi feita, graças a Deus. Estou aqui diante do rabino Eliyahu Birenbaum. Ele é o titular, o responsável pelo Instituto Or Torah, que cuida da questão dos Bnei Anusim aqui em Israel. Em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado por ter me recebido aqui em Jerusalém, onde o senhor vive, onde o senhor trabalha. E a primeira pergunta é muito simples. Qual o seu pensamento sobre a questão dos Bnei Anusim? Mi opinión sobre Bnei Anusim, primero es que son nuestros hermanos y hermanas. Los Bnei Anusim, aquellos que son descendientes de Anusim, de judeos que fueron parte del pueblo de Israel hace tiempo atrás, son parte de la familia. Y mi primer pensamiento, no solo como rabino, sino como judeo, es que nosotros debemos respetar, debemos ayudar a nuestros hermanos. Si hay un hermano, un miembro de la familia que desaparece, nosotros tenemos que traerlo de regreso a nuestra familia. Sabemos acerca de la historia de los Bnei Anusim en el mundo y sabemos de la historia de los Bnei Anusim en Brasil.
Pero la pregunta no es una pregunta histórica. Lamentablemente la mayoría de las personas en Israel, acá en Jerusalén y en el mundo, no saben qué son los Anusim y más aún no saben que hay también Bnei Anusim, que los Anusim no son solamente parte de la historia, de la arqueología del pueblo de Israel, sino que hay Bnei Anusim que viven hoy, que existen aquí y ahora en diferentes comunidades del mundo. Y por ese motivo mi pregunta acerca de los Bnei Anusim no es una pregunta histórica, sino es una pregunta del presente y del futuro. Y en el presente lo primero que tenemos que considerar es respetar los sentimientos, la información que tienen aquellas personas que piensan o saben o se sienten que son Bnei Anusim, y de alguna forma tenemos que extenderle la mano, porque tenemos un compromiso de familia, un compromiso moral e histórico, un compromiso religioso de rescatar a las tribus perdidas y a los Bnei Anusim y a otros grupos que son descendientes del pueblo de Israel y lamentablemente fueron alejados durante la historia. Yo creo que los Bnei Anusim es una realidad muy especial, porque por un lado no podemos definir a todos los Bnei Anusim en una forma homogénea. Dentro de Bnei Anusim hay diferentes grupos, no quiero decir categorías, pero me refiero a diferentes líneas dentro de los Bnei Anusim. Hay aquellos Bnei Anusim que tienen una línea biológica de hace centenares de años atrás y mantienen el conocimiento de una línea biológica, de una continuidad biológica, a veces de parte de la madre y a veces de parte del padre, pero aún así hay una continuidad. Hay Bnei Anusim que durante el tiempo, la historia, continuaron manteniendo diferentes costumbres en la familia. Pero yo creo que ese es un grupo relativamente pequeño. El grupo más grande de Bnei Anusim, según mi experiencia, y no me refiero específicamente a Brasil, sino en todo el mundo, en otros lugares, como por ejemplo en España, en Portugal, en Colombia, en San Salvador, en diferentes lugares del mundo, al sur de Italia. Generalmente la realidad es que los Bnei Anusim tienen origen en familias judías de Anusim, pero la historia cortó parte de esa continuidad y pasaron a veces centenares de años o decenas de años sin que las personas continúen la tradición judía o la continuidad biológica. Y en cierto momento una persona descubre que tiene un apellido judío, que hay relatos judíos en la familia, que hay costumbres judías en la familia, y de esa forma intenta retornar y regresar al judaísmo. O sea que la realidad de los Bnei Anusim es una realidad relativamente nueva, no es una continuidad histórica con una continuidad exacta, sino que los Bnei Anusim se están renovando. Muchas veces me preguntan por qué los Bnei Anusim se despiertan en nuestra generación. Y yo tengo dos respuestas. La primera respuesta es porque Hashem quiere, porque Dios quiere. Es verdad que hace 50 años atrás los Anusim y Bnei Anusim estaban escondidos. Si es que mantenían el judaísmo era solo en la casa, en el corazón. Hoy en día los Bnei Anusim son una realidad de miles, decenas de miles, centenares de miles de personas. Y yo creo que la primera respuesta es porque Hashem quiere, porque Dios quiere que los Bnei Anusim se despierten. La segunda respuesta tiene que ver con las características del mundo postmoderno en el cual vivimos.
Como sabemos, el mundo postmoderno es un mundo que tiene diferentes características, pero entre ellas la característica de la espiritualidad. Hoy en el mundo postmoderno hay una búsqueda de espiritualidad, hay un retorno a las raíces, a la religión, a la espiritualidad, y creo que esa realidad postmoderna es la que genera el interés de los Bnei Anusim de retornar a sus propias raíces y familia. No es algo que nosotros podemos controlar, no es algo que podemos decir vamos a cerrar, a sellar la puerta y de esa forma la realidad no va a existir. La realidad de los Bnei Anusim está presente y tenemos que analizarla, tenemos que acompañarla. Es cierto que los Bnei Anusim en diferentes lugares del mundo se están organizando en comunidades, Batei Knesset, sinagogas, estudios de Torah, etcétera, etcétera. Pero es recién el principio. Hay que organizar las comunidades como una comunidad, como tal, no solamente un punto de encuentro. Hay que crear comunidades, Keilot, por un lado. Y yo creo que en el momento que exista esa identidad judía de Bnei Anusim en forma más clara, en el momento que existan las comunidades en forma definida, estructurada, profunda, sincera, basada en el judaísmo clásico ortodoxo, yo creo que el mundo judío va a ir descubriendo también, reconociendo y respetando la realidad de Bnei Anusim. Eu estou aqui com Davi Salgado. Durante 5 anos, ele respondeu pelo Departamento de Fala Portuguesa da instituição, que é uma ONG, Shavei Israel. O que faz a Shavei Israel? Ela cuida de descendentes de judeus em todo o mundo que querem retornar ao judaísmo e ela dá a mão a essas pessoas. Tudo bem com você, Davi Salgado? Tudo ótimo, tudo bem, Ronaldo. O que você sabe sobre Bnei Anusim e qual é o caminho que essa gente deve trilhar para encontrar o seu objetivo? Muito bem. Nós aprendemos durante o trabalho nessa organização que eles estão dispersos no mundo inteiro, primeiramente espalhados por todo o mundo, mas existe um lugar no mundo onde eu considero o celeiro dos Bnei Anusim. E este lugar chama-se Brasil, principalmente na região do Nordeste, mas eles estão espalhados hoje também por todo o país, né? E nós temos que dar a mão, nós temos que estender as mãos, nós temos que ajudá-los, porque eles buscam de uma maneira, podemos dizer, verdadeira, retornar ou estar de volta dentro do povo judeu. Como isso é possível? Eu não tenho o caminho das pedras, não tenho, mas a gente quer ajudar e é isso que importa. Eu acho que o povo judeu é um povo ímpar e nós temos que zelar e preservar esta característica. Portanto, é necessário fazer uma espécie de retorno, como nós dizemos, e não necessariamente uma conversão, mas cada caso é um caso e deve ser estudado de maneira isolada, separada. Esse retorno, ele pode ou não pode ser feito de uma maneira através do que é o órgão máter do judaísmo religioso, que seria o Rabinato de Israel, no caso. Chamado Rabanut. A Rabanut, né? Ela pode ser feita por representantes, digamos assim, de países de onde eles estão vivendo, e esse processo tem que ser acompanhado por pessoas especializadas dessa área, porque você quer retornar à religião judaica. E se você quer retornar à religião judaica, você precisa do rabinato, você precisa de uma organização ligada à religião. Porque o judaísmo não é só religião. Se você quer ser judeu, você não precisa ser religioso.
Mas os Anusim, os Bnei Anusim, os marranos, eles buscam o retorno à religião. E se eles querem retornar à religião, na minha opinião, eles têm que seguir de acordo com a lei judaica, a lei religiosa. Na medida em que a Arabanut não estabelece critérios específicos e pessoas que possam objetivamente realizar esse trabalho da conversão, você não acha que abre muito espaço para gente que engana os outros? Concordo plenamente. Não só abre o espaço, como escancara, Ronaldo. E aí, então, é preciso ter muito cuidado. Nós, pelo menos durante o trabalho que a gente realizava na Shavei Israel, nós tentamos fazer com que essas pessoas que estão buscando esse retorno pudessem, de uma maneira ou outra, primeiramente, aprender mais sobre o judaísmo. E você também tem que saber um pouco do passado de cada uma dessas pessoas e não abrir as portas assim, deliberadamente, né? Então você tem que conhecer um pouco, saber de onde ele vem, qual é o passado dessa pessoa, e depois você pode então abrir um pouco as portas para ele, ensinar a eles um pouco de judaísmo, e é isso que a gente fazia na Shavei, e eu tenho orgulho, né, do meu trabalho realizado junto a esta instituição. Nós fizemos lá no Brasil, no ano de 2010, realizamos o que é o primeiro Congresso de Bnei Anusim no Brasil, realizado em Fortaleza no mês de maio de 2010. Me conta o que é que aconteceu, se é que você sabe, pode falar, com o Rabino Benun. Quem é que é o responsável pela saída dele de cena, vamos dizer assim, com relação ao assunto Bnei Anusim? Olha, Ronaldo, não tenho muitos detalhes sobre, digamos assim, o trabalho do Rabino Benun, que ficou, digamos assim, relativamente enfatizado na região de Brasília, né? Ele teve muito tempo em Brasília, foi o representante da Shavei Israel durante, não me lembro exatamente quanto tempo, mas o único responsável pela saída dele foi exatamente ele próprio. Na minha opinião, ele decidiu sair, depois, logicamente, de que recebeu, digamos assim, uma carta de São Paulo, né, de rabinos de São Paulo, que eram contra o trabalho, que vem de uma linha ortodoxa, pode-se dizer até mais que ortodoxa, ultra-ortodoxa, e isso então deixou ele um pouco incomodado, digamos assim, né? Então ele resolveu sair. O meu conselho seria o que sempre dei, o que sempre darei. Se vocês realmente querem voltar ao judaísmo, retornar às suas raízes, né? Vocês devem primeiro aprender, estudar, conhecer o judaísmo, ver se é isso mesmo que vocês estão buscando. Ser judeu não é fácil, né? E respeitar a partir do momento que você for aceito e entrar neste caminho, você tem obrigações. Por isso que eu digo, você antes de entrar, a gente abre as portas, pode ajudar, mas você mesmo tem que ter certeza daquilo que você está procurando. Você se sentiria à vontade para dar uma nota de 0 a 10 para o cidadão Gilberto Ventura no trabalho dele em relação aos Bnei Anusim? Veja bem, eu já estou afastado, né, já há algum tempo do trabalho junto aos Bnei Anusim, mas acompanho, graças à mídia, Facebook e também amigos que eu adquiri durante o meu trabalho, que são pessoas sérias, pessoas que estão trabalhando em prol do retorno, propriamente Bnei Anusim também, que se tornaram meus amigos, verdadeiros amigos, e a informação que eu possa te dar, ou a nota que eu possa te dar, ela não é minha exatamente, mas é sim do que eu escuto, do que eu vejo através da mídia.
e seria uma nota menor que 5. Qual a mensagem que você deixa para o grupo Bnei Anussim? Sejam sinceros, reais, realistas, e a partir do momento que estiverem certeza do que buscam, as portas estão abertas. Estou aqui na casa de Malka Shabtai, ela vive em Modi'in, ela trabalha com os judeus africanos, com a história do judaísmo na África. Ela há pouco tempo passou 3 meses no Brasil, verificando a vida e a situação dos Bnei Anussim, e eu vou conversar com ela porque ela agora também é uma especialista nesse assunto. Bnei Anussim que eu vejo em Nordeste especialmente é situação muito complicada por 2 coisas. A primeira é por estas pessoas são não reconhecidas pela comunidade judeu normalmente. A situação de mais ou menos em todo o Brasil, especialmente é diferente em Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, em Nordeste, em Recife, a comunidade de Bnei Anussim não aceitar experiência muito difícil emocionais que não reconhecem, não aceitar nada. Você quer dizer que a comunidade judaica local não aceita a vinda dos Bnei Anussim? A Federação Judaica. A Federação do Nordeste, Norte e Nordeste, tem dificuldade em aceitar os Bnei Anussim. Menos no Rio Grande do Norte, em que eles são aceitos. Sim. Eu falar que Recife, Belo Jardim, Caruaru e Campina Grande. Okay. São dificilmente aceitos. Sim. La segunda é que a tradição judaísmo de Bnei Anussim é tradução espanhol, mais ou menos também marroquino, porque a pessoa que trabalha por 40 anos por los Bnei Anussim, Chacham Sudri, é marroquino, a tradição é marroquino, os libros de David Salgado é a tradição marroquino. Eu quero e gosto muito preservar esta tradução. E quando a federação diz, vá conosco, vá em nossa sinagoga, que é agora reformistas. Bnei Anussim, não quero. Eu quero preservar sfaradita, marroquina. Ortodoxa. É mais ou menos religião ortodoxa, não completamente ortodoxa, é sfaradita. Em Israel é com religião sfaradita. Muita felicidade. Quando eu visito Petrópolis com pessoas de Unice, eu vejo que agora tem uma organização de Bnei Anussim e muito comunidade vai juntos. Você está falando da Pnei Or. Pnei Or. Com Elisa. נכון. Elisa e Sérgio Sobreira. Certo. Trabalha muito por esta organização. E para mim é muito importante. Internal em Brasil e external por negociação com o governo de Israel, com IBI, em todos. Em este momento é junction, é momento importante, porque eu pensar que a situação de Bnei Anussim, por muitos anos, todos fazem nada, não Israel, não judeus em todo o mundo. Todo o mundo sabe a história de Espanha e Portugal. Todo o mundo sabe, e há muito livros a Bnei Anussim. Actualmente fazem nada. Solo Chacham Sudri por 40 anos trabalha com essas pessoas. Outras visitam, fala a palavra, todos. Mas organizar a realidade da conversão, ninguém faz nada. Nada. Eu quero que o governo de Israel, Rabbanut, fazer em polícia, aprender a responsabilidade,
que todas as coisas de conversão, Conversões. conversões, Que as conversões sejam de responsabilidade da Rabanut. da Rabanut é organizado. Os rabinos, os professores, todos estes processos en la dirección de la Rabanut de Israel. No la situación que es aquí, que aquí no hay policía, cada pessoa de América, de Brasil, de Israel, Faz o que quiser. faz, it's a jungle, it's É uma chaotic. selva. נכון, it's chaotic. E é muito triste, porque as pessoas vivem muito anos esperar, perguntar, Pedir. pedir. E não acontece nada. Não acontece nada, ok? Agora é tempo diferente. Nós juntos, nós fazer que necessita, o governo de Israel vai aprender a responsabilidade. Isso não vai muito fácil, mas este diferente momento na história de Bnei Anusim, a história de Israel e a história de judeus em todo o mundo. Ame o converso justo. Isso significa dizer que se você tomar uma conversão pelo lado errado, com alguém que te engane, com alguém que não tem autorização para fazê-lo, que na verdade seja apenas um pedaço de papel que não vale coisa nenhuma, você não vai ter um caminho satisfatório. Portanto, preste muita atenção e assista esse filme como você já fez, quem sabe 1, 2, 3 vezes, e encontre o teu caminho. A tua salvação como judeu está pedida por nós aqui no Muro das Lamentações. Chegamos ao fim dessa pesquisa em Israel a respeito da possibilidade dos Bnei Anusim se converterem e encontrarem o caminho de volta ao judaísmo. A partir de agora, cabe a cada um Ben Anusim encontrar a solução para a sua questão pessoal, para a sua questão familiar ou para a sua questão institucional como grupo. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, vocês agora têm muita informação e não devem se deixar enganar por inescrupulosos que querem o dinheiro de vocês e muitas vezes prometem o que jamais irão integrar. Não é integrar, é entregar. Não tem problema, eu errei, tá bem. Cuidado com quem quer enganar você. Cuidado com aqueles que fazem você acreditar que vão te ajudar e que na verdade eles não vão te ajudar, vão te atrapalhar. Fique com essas informações e faça bom uso delas.